Olá pessoal, bem-vindos ao Estude Info. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre as teclas de atalho do PowerPoint. Vamos lá? Então algumas teclas de atalho do PowerPoint, tá? Hoje a gente vai falar sobre as principais do PowerPoint. A gente falou já no vídeo passado sobre algumas do Word, né? Tem algumas postagens aí no Instagram e no Facebook falando sobre as do Office. Então, se eu fosse falar de todas aqui do PowerPoint, elas seriam repetidas, né? Ia ficar redundante, a gente ia ficar falando das mesmas teclas toda hora. Então, eu vou para as específicas do PowerPoint, né? Não são todas, mas são as principais. E essas daqui eu já vi caindo em questões de concurso, tá? Então, a primeira tecla aí é a F5, né? No nosso teclado bem lá em cima, a gente utiliza ela nos navegadores para atualizar a página, né? Mas no PowerPoint o F5 faz o quê? O F5 ele inicia a apresentação a partir do primeiro slide. Então F5 inicia a apresentação a partir do primeiro slide, lá do início da minha apresentação. Diferente do Shift mais o F5. Né? Se eu apertar o Shift e o F5 junto, ele vai iniciar a apresentação a partir do slide atual. Por exemplo, se eu estiver lá editando o segundo slide da minha apresentação e eu apertar Shift F5, ele vai iniciar a apresentação a partir do segundo slide. Tá? Se eu apertar F5, é sempre do primeiro. Shift F5 é a partir da onde eu estou editando. Então, a partir do slide atual. Depois de iniciar a apresentação, a gente tem outras teclas, tá? Que é aí, durante a apresentação. Se eu pressionar o P, a barra de espaço, a seta para a direita ou para baixo, o Enter ou o botão Page Down, a gente vai para o próximo slide, tá? Então, seria o P de próximo slide? Mais ou menos, né? Lá, tá vendo? Tem uma correlação aí com o português. Mesma coisa, que se durante a apresentação apertar a tecla A ou Backspace. Backspace é aquela setinha que fica no canto superior aí direito do teclado, tá? Um pouquinho para cima, geralmente ela fica em cima do Enter, né? O Backspace, ela tem uma setinha para a esquerda. Ou a própria seta para a esquerda, ou para cima, ou Page Up, ele retorna ao slide anterior. Então, é A de slide anterior, né? A de anterior, tá? Então, Backspace, seta para a esquerda, para cima, Page Up, slide anterior. Número seguido de Enter, né? Então, durante a apresentação, por exemplo, eu tenho 10 slides e alguém perguntou para mim, professor, lá naquele slide número 5 tem eu não entendi uma apresentação que eu vi, aquela imagem eu não entendi, né? O que eu vou fazer? Ao invés de ficar apertando para a esquerda ou para a direita, né? Ou A ou P, eu vou, digito o número 5 e aperto o Enter. Ele vai direto para o quinto slide, tá? E o ponto, ele escurece a tela e se eu apertar de novo ele volta ao normal. Então, não quero encerrar a apresentação, mas quero deixar o slide oculto, né? Eu quero escurecer a tela que eu vou explicar alguma outra coisa. Então, aperto o E. Quero voltar para a apresentação, aperto o E novamente. Se eu não quero deixar a tela escura, eu quero deixar a tela clara, eu vou apertar o C. Tá? Tecla C ou a vírgula. É o C de clarear, né? Ele clareia a tela e se eu apertar de novo ele volta ao normal. Então, E de escurecer, C de clarear, né? E o F que não tem muita coisa a ver, ó. Ele mostra ou oculta o cursor em forma de seta, tá? Então o F ele vai exibir o cursor ou vai ocultar o cursor do mouse aí. Depois a gente tem também o R ou mais, né? O R seria de reiniciar ou de parar a apresentação automática, né? No PowerPoint a gente consegue configurar a apresentação para ela fazer os intervalos automáticos entre um slide e outro. Ou seja, eu determino o tempo que um slide fica aparecendo na tela, né? E se eu já delimitei esse tempo, tá? Às vezes pode ocorrer o seguinte, no meio daquele slide, eu terminei de ler, eu terminei o tempo de leitura, né? Alguém me interrompeu. O que eu faço? Deixo a apresentação rolando? Não, né? Porque senão ela vai continuar seguindo e eu não vou conseguir explicar aquele slide específico. Então, o que eu faço? Eu aperto o R ou mais, né? Daí ele para ou reinicia a minha apresentação automática. Então, eu apertei o R uma vez, ele parou. Apertei o R de novo, ele inicia a apresentação. ESC, Ctrl mais Break ou menos, ele encerra a apresentação. Tá?
Então ele vai lá para o fim da minha apresentação, ele acaba com a minha apresentação, né? Sai dela aí. Tá? Home vai para o início da apresentação, a teclinha Home, né? Tem uma tecla no teclado que chama Home, e perto dela tem o End, né? O Home vai para o início, o End vai para o último slide da apresentação. Ele é diferente do ESC, tá? O ESC ele encerra, né? Ele volta lá para o PowerPoint. O End não, o End ele vai para o último slide, aquele slide onde a gente vai ter a tela preta que ele fala que é o fim da apresentação do PowerPoint. Tá? Então, essas aí são as principais teclas de atalho que eu já vi caindo em questões de concurso, né? E se você achou interessante, se você gostou, se você quiser saber mais conteúdo aí, não só do PowerPoint, né, de Word, de Excel, de Windows 10, sobre internet, sobre periféricos, hardware aí, você pode ir lá conferir as postagens no meu Instagram, que é @estudiinfo. Você pode procurar por mais vídeos também no meu canal do YouTube, que é o Estudiinfo. Então você vai procurar no YouTube por Estudiinfo. Ou você pode também acessar o meu Facebook, que é o facebook.com/estudiinfo. Ou ainda se conectar ao meu site, que é estudiinfo.com.br, e lá você vai saber mais informações sobre o meu programa. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.